Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa análise bem interessante. É sobre um comentário do pastor Ailton Santana, que fala sobre como a visão do divórcio tem mudado, sabe? Principalmente dentro da comunidade cristã. E para a gente entrar de cabeça nesse assunto, vamos começar com uma história bem específica, um caso que o autor usa como ponto de partida para toda a sua reflexão. Olha só que progressão rápida. A gente está falando de um casal que acreditava ter se unida por orientação divina. Aí vem as dificuldades, né? Brigas, cansaço, aquelas expectativas que não se cumprem. E o que acontece? A coisa toda acaba em divórcio. E pouco tempo depois, 1 ano e 8 meses para ser exato, já tem um novo casamento com alguém da mesma igreja. Então, essa história, ela não é só um caso isolado. Na verdade, ela é o ponto de partida para uma reflexão muito maior, uma observação sobre a cultura que o autor está querendo fazer. E a reação da igreja nisso tudo? Bom, segundo o autor, foi quase um silêncio. Pouquíssima gente foi questionar, foi perguntar o porquê. Parece que a maioria simplesmente aceitou a situação sem muitas explicações. E a resposta do pastor responsável, quando questionado, foi essa aí. A vida pessoal de cada pessoa pertence a Deus e mais ninguém. Ou seja, uma abordagem que joga a responsabilidade para o campo do pessoal, do íntimo com Deus, né? E acaba evitando qualquer tipo de debate ou julgamento ali na comunidade. Ok, então a gente tem essa cultura do silêncio. A partir daqui, vamos começar a conectar os pontos e ver como esse caso específico, na verdade, faz parte de um padrão muito maior que o autor está observando. E aqui o contraste fica bem claro, né? Dá uma olhada na diferença do antes e do agora. Antigamente, uma pessoa divorciada era muitas vezes marginalizada. Não importava o motivo. Era um ponto de doutrina muito firme. Hoje, a percepção que o autor traz é que líderes podem se divorciar por qualquer razão. E a reação é mínima. O assunto simplesmente é evitar. Isso se reflete nos números. O autor menciona pesquisas que mostram algo bem impactante. As taxas de divórcio na comunidade cristã estão praticamente iguais às do mundo secular. Para ele, isso é um sinal de alerta, uma convergência de valores que ele considera bem preocupante. Então, diante de todo esse cenário de mudança, o autor volta para o fundamento de tudo, a Bíblia. Qual é a base bíblica que ele usa para sustentar o argumento dele sobre o casamento? Vamos dar uma olhada. O primeiro ponto vem de Mateus. A passagem é clara. O divórcio só é permitido em caso de fornicação, ou seja, infidelidade sexual. Fora isso, a interpretação do autor é que se casar de novo é considerado adultério. É uma posição bem direta. Depois, em Marcos, vem o reforço da ideia de uma só carne. A lógica é: se os dois se tornam um e foi Deus quem uniu, então o ser humano não deveria separar. É o princípio da indissolubilidade do casamento sendo colocado em primeiro plano. E tudo isso leva a esse conceito aqui, o casamento como uma instituição indissolúvel. A ideia de que, uma vez feito da forma correta, bíblica e legal, ele é para ser permanente. É um pacto para a vida toda que não deveria ser quebrado por vontade humana. E é exatamente essa visão que o autor acredita que está se perdendo. Certo. Com essa base bíblica bem definida, a análise avança para as consequências. Qual é o impacto que essa mudança de cultura tem sobre a nova geração? É aqui que a coisa fica séria. O autor descreve um verdadeiro efeito dominó. Pensa comigo. Os líderes dão exemplo de um divórcio fácil. Os púlpitos ficam em silêncio. O que acontece? Os jovens começam a ver o casamento como algo descartável. Aquela mentalidade do, se não der certo a gente separa. E no fim, a autoridade moral da igreja como um todo fica enfraquecida. E não para por aí. As consequências se espalham. Líderes perdem a moral para pregar contra o adultério, por exemplo. O foco em família e casamento diminui. A estabilidade no casamento deixa de ser um critério importante para a liderança. E, de repente, pessoas recém-separadas estão namorando dentro da igreja e ninguém fala nada. É o que a fonte diz. Ao não cuidar do problema de casa, a igreja perde a força para falar sobre qualquer outro pecado. E para fechar, o autor não entrega respostas prontas. Pelo contrário, ele termina com uma série de perguntas bem provocadoras, que são um verdadeiro desafio para a igreja refletir. A primeira é um tiro certeiro no silêncio dos púlpitos. Por que a gente prefere não tocar nesse assunto? Porque esse tema tão central é evitado. Depois, a reflexão vai para a cultura geral. Por que as pessoas se casam e se separam com essa facilidade toda? O que aconteceu com o peso dessa decisão? Aí o foco volta para a liderança. Porque uma vida conjugal estável não é vista como um requisito principal para alguém assumir o ministério. Não deveria ser um reflexo importante do caráter de um líder? E por fim,
A pergunta que amarra tudo e deixa todo mundo pensando. Por que a gente finge que não sabe de certas coisas? Uma reflexão final sobre essa ignorância que parece ser voluntária e o preço que se paga por ela, principalmente quando se trata de uma instituição tão sagrada como o casamento.